Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista. Estamos ao vivo também pela internet, falando para o Brasil e para o mundo inteiro. O nosso muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Bem, hoje, sexta-feira, tem rodada importante no Brasileirão. Ontem também teve Sul-Americana. E o Corinthians, eliminou o Fluminense ontem e está nas semifinais. Faltam 3 jogos para o Corinthians ou para o Atlético Mineiro ganhar o título da Copa Sul-Americana. Aí fala, por que 3? Porque mata-mata agora, o Corinthians pega o Independente Del Valle. São 2 jogos, lá e cá. Primeiro aqui e o segundo lá. E a decisão é um jogo só, né? E a decisão vai ser no Paraguai, em Assunção, hein? Bem pertinho aqui. Nossa, imagina se der Corinthians e Atlético Mineiro. Mas ontem, Maracanã, que público, hein? Quase 60 mil pessoas para ver o empate 1-1. E atenção, com mistério, a escalação do Santos para o jogo de amanhã. São Paulo encerrou a preparação do time e daqui a pouquinho nós vamos falar muito a respeito desse jogo importante. O Santos quer reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Para isso também vai ter que contar com o Palmeiras. O Palmeiras, meu amigo, joga contra o Mengão domingo. Aliás, a diretoria do Palmeiras ontem deu uma coletiva, já vamos reproduzir um pedaço dela do Felipão, né? Dizendo o seguinte, calma, tá tudo tranquilo, vamos em frente, Felipão continua o trabalho. Já a gente fala de Palmeiras e Flamengo também. E olha aqui, com expectativa de Morumbi lotado mais uma vez, o São Paulo vai enfrentar o Grêmio amanhã, 11 da manhã. Sábado, 11 da manhã. É absolutamente um horário diferenciado no futebol brasileiro. Domingo de manhã até calha, né? Dá uma liga bacana. Mas sábado, 11 da manhã, não sei. Vamos ver a experiência do que vai acontecer amanhã lá no Morumbi. Meu caro Guido Bortolomazzi, boa tarde para você. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Vamos falar a respeito desse jogo de ontem, que eu achei um jogo muito interessante. E a Sul-Americana agora começa a tomar corpo, né? Porque parece que aqueles campeonatos que há uns anos atrás ninguém dava valor, aí começou a aumentar a cota, começou a aumentar o valor para o time campeão, e agora, além do valor que está expressivo, a oportunidade de quem ganhar a Copa ter a oportunidade de disputar o Mundial. Então é mais um fator importante para que as equipes que participam da Sul-Americana também acabam se motivando, acabam se reforçando para buscar esse título. E aí o Corinthians e o Atlético Mineiro, mais 2 equipes brasileiras disputando um título internacional, porque uma das equipes pode até as 2 sair fora, mas a probabilidade de um dos 2 passar ou até os 2 passarem para a próxima fase é muito grande. A respeito do Santos, Santos treina, técnico São Paulo mais uma vez esconde o time, a imprensa não vê o treinamento, ninguém sabe quem ele vai colocar em campo e começa aquelas especulações. Vai de 3 zagueiros? Vai com lateral? Vai sem lateral? Vai com atacante? Vai sem atacante? Vai com 10 homens no meio campo? Vai com quem? Ninguém sabe com quem o São Paulo vai para esse jogo contra a Chape. Depois eu vou falar do Jorge, que eu disse aqui que o Jorge não tem multa contratual. E não tem mesmo. O Santos é mais uma barriga de aluguel. O cara tá aí, seleção brasileira, final do ano, volta pro Monaco, mais uma vez valorizado, e o Santos não ganha nada. Bom, ainda voltando a falar um pouquinho do Corinthians, o Corinthians perde o Gabriel, o volante, tá indo pro Elal, foi embora, e se despediu ainda hoje dos companheiros da equipe, agradeceu demais o Corinthians e falou que pretende um dia retornar, mas falou que é uma proposta que é a independência da família, financeiramente falando, da família dele. Ele é um jogador que está agora, né, começando a desenvolver um futebol bacana, bom, marcação, saída de bola, enfim, não sei se o Corinthians vai ter uma peça legal para repor, porque o Ralf, do jeito que está jogando, pesadão, não tem o mesmo estilo que vinha então o Gabriel. E agora há pouco o Corinthians recusou a proposta da Roma. A Roma queria o Matheus Vital oferecer 8 milhões de euros. O Corinthians falou, não, pouco, manda 15, tenta pelo menos o dobro, não é? Se vier o dobro, fecha. Até segunda-feira, 6h30 da tarde, a Roma tem o prazo legal para poder fechar ou não o negócio. Matheus Vital interessa a Roma da Itália. Olha que deu um probleminha no seu carro, pneu, por exemplo. Quer trocar o pneu do seu carro? Venha para o Blanco Pneus. Não tem preço melhor na Baixada do que o Blanco Pneus. E tem um detalhe, não é só pneus não. A melhor revisão automotiva para o seu carro você encontra no Blanco. O pneu Aro 13 você paga a partir de R$ 169.
O pneu Aro 14 a partir de R$ 199. E além de pneus, a melhor revisão automotiva. Por exemplo, amortecedor dianteiro do Gol. Você vai pagar a partir de R$ 69,00. Então faça aquela revisão automotiva no Blanco Pneus. Pneu barato é aqui. Antônio Emerick, em São Vicente, tem 2 lojas. Uma no número 551 e a outra no 456. Blanco Pneus. Estou recebendo aqui o jornalista Arthur Faria do Lance para falar muito desse jogo de amanhã. Ele que acompanhou, né, como setorista no Alvinegro da Vila a semana inteira. Arthur, boa tarde para você. Tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui. Boa tarde, obrigado, o Edson. Uma grande tarde a todos também. O Santos, que encerrou a preparação nessa sexta-feira, já viajou para Chapecó, enfrenta amanhã a Chapecoense, tentando retomar a liderança, mesmo número de pontos do Flamengo, mas perde no saldo de gols. Conta também com a ajuda do rival, o Palmeiras, que enfrenta o Flamengo um dia depois. E tenta retomar essa liderança que perdeu após um vacilo, após um tropeço contra o Fortaleza na Vila Belmiro. O Santos já viajou? Viajou meio-dia. Meio-dia hoje, Foi para né? São Paulo já e pega o voo para Chapecó. Muito bem. Já já o Arthur também atualiza essas informações e vai opinar sobre esse jogo importante amanhã lá em Chapecó. Estou recebendo aqui o nosso querido João Paulo Papinha da Vila, né? Grande jogador. Agora também integrante aqui da nossa equipe, comentando sobre o Campeonato Brasileiro, o Santos, enfim, o futebol como um todo. João Paulo, muito boa tarde. Tudo bem? Primeiramente, boa tarde a todos presentes, a quem está nos assistindo. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí, né? Você assistiu o Flamengo Internacional? Não, Flamengo Internacional assisti. Quarta-feira? Assisti. O Flamengo está poderoso, hein, João? Você Muito, jogou lá, hein? Muito. O público foi excelente, mas o Internacional deixou a desejar, né? Jogando em casa, o Flamengo foi superior durante todo o jogo. É barbada contra o Grêmio ou você acha que lá a briga é grande? Não, eu acho que, no meu ponto de vista, assim, falando, até porque eu tive a oportunidade de jogar, e é sempre comentado, até quem não jogou, cada jogo é uma história. E quando você vai numa reta final, principalmente, como é o caso do Flamengo e Grêmio, que eu tive a oportunidade de disputar em 84. E se não me falha a memória, foi contra o próprio Grêmio. A última vez que o Flamengo disputou semifinal. Você estava no Mengão, essa época? Eu estava no Flamengo. E eu acho que o jogo foi até no Pacaembu, o jogo de volta, né? Não pôde jogar no Rio, não sei qual era Mas eu acho que é um jogo difícil, entendeu? Ambas as equipes têm um poderio muito forte. Oscila maus e bons momentos, é uma coisa normal dentro do futebol. Mas hoje o Grêmio vem atravessando um bom momento e praticando um futebol bonito também, juntamente com o Flamengo. Deixa eu mandar um forte abraço para o doutor Meloni. E o João Paulo está falando a respeito do Internacional. O doutor Meloni ontem falou assim, Guito, você reparou como o Paulo Guerreiro caiu de produção? Depois que ele saiu do Flamengo, quando ele estava no Flamengo ainda jogou bem. Saiu do Corinthians, foi para o Flamengo e ainda aquele entusiasmo todo jogou bem. Quando deu aquele problema do doping, de lá para cá, o Paulo Guerreiro caiu de produção. E ele fez uma das piores partidas da vida dele, esse jogo contra a equipe do Flamengo. Até porque, tecnicamente, eu vou no meu ponto de vista, ele deixa a desejar, entendeu? Tecnicamente. E, às vezes a gente, a gente não tem um centroavante. A gente tinha num passado. Aí eu falo, as pessoas falam, mas isso já passou. Mas eu não sei por que cargas d'água veio acontecer de hoje nós não termos um cara de referência com a categoria de um Edmar, de um Careca, de um Reinaldo. Eu estou falando alguns que me vêm à memória agora, entendeu? Mas para jogar nessa função não precisa ser trombador e só finalizador. Tem que ter condições técnicas para ajudar a sua equipe como eles falam hoje, na linha de passe, né? Então, você bota um cara trombador que não tem técnica e é só finalizador. Você toca a bola nele e ele encontra dificuldade. Foi o caso do Davidson, né? Que joga no momento. Não errou um passe, não é que ele não dá uma sequência. O cara, para ser bom, ele tem que jogar 10 anos, 15 anos, que é a média que o cara joga profissionalmente. Às vezes surgem alguns jogadores no futebol, relâmpago, as pessoas já
rotula ele como craque, aí fica difícil, né? Aí nós temos que pagar o preço e ficar fazendo esses comentários. Muito bem. Já já, portanto, tudo sobre a rodada no Campeonato Brasileiro. Se você quer fazer uma reforma e quer fazer uma cozinha planejada ou um quarto planejado, eu vou recomendar para você uma empresa que tem requinte, qualidade e preço. Eu falo da Casa Brasileira. Põe no ar. Casa Brasileira Móveis Planejados ajuda você a deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou e com um valor que cabe no seu bolso. A Casa Brasileira tem cozinhas lindas a partir de R$ 399 mensais. Sua casa completa pode ser parcelada em até 24 vezes. Assim tá fácil de deixar sua casa maravilhosa. Por isso, na hora de comprar, procure o lugar certo. Venha nos fazer uma visita, estamos te esperando. Casa Brasileira Móveis Planejados Santos, a sua loja. Bom, rodada no Campeonato Brasileiro, amanhã já tem jogo pela manhã, hein? Vamos na tela conferir aqui mais uma rodada. Faltam 3 para terminar o primeiro turno do Brasileirão. 11 da manhã, São Paulo e Grêmio. Brincadeira. Para você, Arthur, bom horário, 11 da manhã ou não? Num sábado é difícil, né? O pessoal até comparecer. Sexta-feira o pessoal trabalhou, teve pessoal mais jovem que saiu, né? É um horário um pouco atípico no futebol brasileiro, um pouco mais tradicional na Europa, mas até por questão de clima, essas coisas, né? O torcedor comparece, mas aqui é um pouco difícil, né? Ainda mais quase em setembro, que começa a ter a transição entre os climas, né? De inverno para primavera, muito difícil. Complicado, né, Guilherme? Não, mas teve já um jogo no Rio de Janeiro que lotou, né? A estreia foi o jogo do Vasco no Rio, né? Sim, Vasco? acho que foi Vasco e Fluminense, né? Casa cheia, porque o público gostou. Eu acho até que um sábado você tem público para esse jogo. Você tem público para o horário. Muita gente de manhã cedinho já vai para o Morumbi, chega lá, entendeu? Sai de casa às 9 horas da manhã ou sai 6 horas da manhã, dependendo da hora que o cara mora, né? Alguns até vão direto, né? Vão direto. Sai da balada, vai direto. Vai para lá direto para o jogo e tal. Eu acho que são alternativas de horários. Vale a pena testar. O melhor é 11 do que 2 da madrugada. Para você, João Paulo, esse horário? Eu acho que até para o atleta não é bom, né? Pelo fato de você não estar adaptado a esse sistema de horário, né? Até porque isso aí já é antigo. Desde o Campeonato Paulista da minha época já fazia jogo 11 horas. Mas aí você encontra uma dificuldade, porque acorda mais cedo. Eu não sei explicar, porque eu não sou... Como é que fala? Fisioterapeuta? Sou, né? Não, sou essas coisas. nutricionista, Mas que- fisiologista. mas que complica. Né? Aí, apesar de que sábado, para o público, deve ser bom, mas a maioria trabalha também, tem uma série de coisas. Para a gente finalizar esse papo aqui, depois dos outros jogos. Um atleta, normalmente, um dia antes do jogo, não é decisão de campeonato. Um jogo amanhã, São Paulo e Grêmio. Um atleta hoje dorme que hora? O cara dorme 10 horas da noite? Ah, não, ele dorme a hora que dá. Tem cara que às vezes nem dorme direito, né? Entendeu? A gente, às vezes, na minha época, a gente ficava jogando carta, uma série de coisas. Até entendeu? 1 hora da manhã, 1h30 da manhã. Existia isso e deve existir ainda. E né? até alimentação, né? Pô, já pensou Então o cara você levanta vai- de manhã, 6 até horas, porque- vai 7 horas. Até O porque jogo é 11, o tem lanche, que chegar lá 9h30 no estádio. o lanche da noite, ele é servido às 22 horas. 22. Aí cada um vai para o seu quarto, não fica zanzando, cada um vai para o seu quarto. Então aí para esperar até o... Tem uns que Alguns acordam. vão pro quarto, Tem uns né? que dormem. Não, mas vai. Nem né? todos, né? Bom, vamos lá. Seguindo aí a carruagem, vamos aos jogos da rodada no Campeonato Brasileiro. São Paulo e Grêmio, já falamos do horário. Bahia e CSA joga amanhã, 17 horas. Chapecoense e Santos amanhã, 7 da noite. Também memorário Atlético do Paraná e Ceará. Sabadão, 21, Internacional e Botafogo. Domingo, 4 da tarde, Fortaleza e Goiás. 4 da tarde, Flamengo e Palmeiras. Esse é um jogaço de bola. Domingo também, Cruzeiro e Vasco, 19 horas. Corinthians e Atlético Mineiro também, 19 horas. E na segunda-feira tem o Cruzeiro contra... Volta o último Fluminense jogo da rodada? e Avaí. É o Fluminense contra o Avaí. Aliás, o Fluminense, de repente, pode ganhar esse jogo e ficar entre os 4 no rebaixamento. Se o Cruzeiro ganhar, o Fluminense não consegue Agora, escapar do rebaixamento. você Vamos sabe lá no que... pique, Guilherme. Não, até se colocar a tabela de classificação, você vai ver que essa rodada para alguns clubes pode fazer diferença, hein?
Vamos lá, coletiva do Diego Pituca hoje pela manhã, falando do jogo contra a Chapecoense, que é o debate e o tema que a gente vai abordar agora. Vamos lá. Ao longo da semana que vocês trabalharam, o que vocês conversaram para ajustar para que essa vitória venha, depois de 3 jogos sem vencer? O que vocês erraram tanto para entrar nesse momento ruim no campeonato? Olha, acho que contra o Fortaleza a gente fez um grande primeiro tempo, né? Acho que foi um dos melhores jogos que a gente fez no primeiro tempo. Segundo tempo foi um desastre, né? A gente não, o time que quer ser campeão não pode fazer o segundo tempo que a gente fez. A gente tem que ter os pés no chão, temos que trabalhar bastante. Sabemos que lá contra a Chapecoense vai ser um jogo muito difícil, mas trabalhamos bem aí a semana para que a gente possa voltar de lá com os 3 pontos. Pituca, esse jogo com a Chapecoense é aquela típica armadilha, né? Apesar do time ter a pior defesa do campeonato, tem, curiosamente, um dos artilheiros, que é o Everaldo, tem 8 gols junto com o Sacha e o Gilberto do Bahia. Ainda mais depois do que aconteceu contra o Fortaleza. Atenção redobrada para uma partida como essa fora de casa contra um time que está na zona do rebaixamento? Olha, igual você falou, né? Esse tem um dos artilheiros do campeonato, a gente tem que ter atenção. Vai ser um jogo muito difícil, né? Contra a Chapecoense. A gente estudou bastante eles aí a semana. Espero que a gente possa voltar de Chapecó com os 3 pontos. Pituca, mais uma janela internacional de transferências está perto de fechar. Em alguns países já fechou, outros fecham na semana que vem. E seu nome raramente é especulado em clubes de fora do país. Quer saber por que você acha que isso acontece e se você é diferente do perfil da maioria, que não pensa tanto na Europa, e talvez seja por isso que seu nome não seja tão especulado assim, se talvez você possa traçar um caminho diferente na maioria, ficar muito tempo no Santos, talvez consolidar sua carreira aqui. Olha, acho que todo jogador sonha em jogar na Europa, né? Mas, igual eu falei, estou focado totalmente no Santos, né? Espero permanecer aqui muito tempo. Ainda não ganhei nada, espero ganhar muitos títulos aqui. E quem sabe um dia aparecer uma oportunidade, mas o meu foco é total no Santos. Bom, tá aí o Diego Pituca e agora o Baixado Esporte mostra para você em primeira mão, hein? A lista dos relacionados por jogo contra a Chapecoense na tela, com a análise do Guido, do Arthur Faria e também do João Paulo, nosso papinha da Vila Belmiro. Olha aí, goleiros, Everson, Vanderlei e o John. Zagueiros, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Lucas Veríssimo, além do Luan Pérez e do Felipe Aguilar. O Luan Pérez aparecendo na lista, hein? Laterais, Felipe Jonathan, Vitor Ferraz e Pará. Volantes, Diego Pituca, Alisson e Jobson. Você está vendo a ausência do Jorge. Jorge. Está na seleção. Na seleção. Laterais também ali, já vimos os meias agora. Jean Mota, Carlos Sanches e Evandro. Depois eu quero fazer uma pergunta aqui para o Arthur Faria sobre o Evandro. Parece que o São Paulo está empolgado com esse jogador. Atacantes, Soteldo, Eduardo Sacha, Delis Gonzalez, Lucas Venuto, Alexandre Tan e Uribe. Quem é Alexandre Tan? É da base. Da base. Da base, é bom? É um atacante, né? Trabalhou contigo, João? Não, mas eu tive a oportunidade de ver jogar na base. Ele é bom? Tecnicamente, não é lá essas coisas, mas tem uma dinâmica de jogo. Estou falando o que eles falam hoje no futebol, né? É veloz, entendeu? E faz gols. Bom. Meu caro Arthur Faria, você como setorista no Santos, né? O Tan faz parte da seleção brasileira. Ele andou, ele estava contundido, ele estava no departamento médico, acho que retornou há um mês atrás. Você que acompanha o dia a dia, como é que foi a reação desse grupo com 3 jogos com resultados negativos? Perdeu para o São Paulo, perdeu para o Cruzeiro, empatou com o Fortaleza, decepcionante. Como é que foi essa semana na Vila Belmiro? Uma semana muito complicada. Depois do jogo contra o São Paulo ele reuniu o grupo, passou alguns vídeos do Liverpool, antes de enfrentar o Cruzeiro já durante a semana ali. Passou alguns vídeos do Liverpool mostrando a dinâmica de jogo, a intensidade que a equipe do Jürgen Klopp tem. Até a questão de ter falado para os jogadores, né? Quem tiver com dor de dente, tiver com dor de cabeça, nem vem treinar, porque é o jogo que vai mostrar quem é quem. Só que o Santos acabou perdendo também. E no jogo contra o Fortaleza, após a partida, quem tomou a palavra no vestiário foi o Evandro, que é recém-chegado, acabou conversando com todo mundo, deu moral para todo mundo, falou que foi um primeiro tempo perfeito, segundo tempo de erros, mas que acontece, que é para evoluir, trabalhar
mas quem tomou a palavra no vestiário foi o Evandro. E um cara que acabou sendo, pelo menos, acolhido, né, pelo elenco, foi o Aguilar, que chorou no vestiário, pediu desculpas pelas falhas que ele teve no jogo, e aí todo mundo levantando o moral dele para ele não se abater com relação ao que aconteceu, né? E agora vamos ver se ele vai para o jogo no domingo, né? Você se atreve a dar o provável time? Provável time um pouco complicado, né? Mas O Evandro é titular? treinou entre os titulares, Eu acho que deve jogar com o Everson, aí até a informação do Lucas Mussetti da Gazeta, são 3 zagueiros, até porque não vai ter a presença do Jorge, né? 3 zagueiros, o Aguilar, o Veríssimo e o Gustavo Henrique. E aí no meio tem o Carlos Sanches, o Alisson também treinou entre os titulares, o Derlis Gonzalez aberto no meio, o Evandro e o Diego Pituca, aí na frente o Soteldo e o Eduardo Sacha. É bem Mais provável, um 3-5-2. é bem provável que nessa escalação, você tem o Jonathan também, né, que viajou, Também. ele deve colocar o lado esquerdo do Pituca, fazendo uma maneira com que o lado esquerdo seja protegido pelo Pituca. Você tem o Soteldo ali com os 3 zagueiros, porque ele vai jogar, como ele vinha jogando com o lado direito sem lateral, ele vai jogar com o lado esquerdo sem lateral. Então ele encosta o Pituca ali, com o Carlos Sanches e o Evandro fazendo o meio campo. E o ataque com 3 atacantes, o Derlis, o Sacha e o Soteldo. Provavelmente é essa a maneira que ele vai tentar esboçar o time do Santos. Agora, antes de eu passar a bola para o João, Arthur, o Uribe, ele tem treinado bem? A informação que a gente tem é que o Uribe é até testado com o Sampaoli, mas não tem rendido, né? Até a questão de partidas, o Eduardo Sacha vive um momento muito bom, sempre marcando gols, é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro. O Uribe foi ofuscado por essa boa fase do Eduardo Sacha, por isso que não tem entrado nas partidas. Uma pergunta para João Paulo. Por que isso acontece? O jogador, na maioria das vezes, escuta assim, o jogador arruma a sua titularidade no treinamento da semana. É aquilo que ele rende durante a semana, o treinador fica satisfeito e acaba escalando o jogador. Agora, quando você pega um jogador como o Uribe, que ele é ruim no campo, no jogo principal, no jogo oficial ele é ruim. É um cara que não consegue render. Como treina? Como é que é o treino desse homem? Você acha que esse homem está motivado no treinamento para ganhar posição? Eu só discordo Aí de você pergunto... achando que ruim. Ele não é um ruim. Ele não é um cara grosso. Até porque para ele vir para o Santos, alguém olhou e viu qualidade Tava nele. no Flamengo. Não é um cara ruim de não bola. é, eu também vi. Eu tive a oportunidade de ver algumas vezes jogar. E para chegar a esse ponto, algo de bom fez. Se fosse bom, ficava no Flamengo. Por que motivo caiu de produção? A gente também não sabe. Porque o futebol só não envolve dentro do campo. Mas, João, ele já caiu de produção no Flamengo. No Flamengo então, ele às era vezes banco, tem banco problema particular, uma série de coisas, tem influência no atleta. Porque ele é um cidadão normal, igual a nós. Entendeu? Só que tem que a cobrança dele e a responsabilidade, ele sabe que quando ele vai jogar futebol e está num clube, aquilo ali pertence, no meu ponto de vista, aos torcedores. E o torcedor quer resultado. Ele não quer saber do que está acontecendo. Você reparou que o Cueva não estava na lista? O Cueva está fora por quê, Arthur? Até a questão de ele ter treinado pouco, né, nas últimas semanas. Agora ele acabou treinando toda a semana. Ele fez até gol no jogo treino. Gol, foi bom? Foi bem no treino? Foi bem no treino, fez gol contra o Grêmio Esportivo Osasco, né, aquele da Série A3. Mas a explicação o São Paulo deve dar durante a semana, né? Depois da partida, inclusive, contra a Chapecoense. Mas também, isso aí eu vou ficar devendo aí do Cueva. O jogo de amanhã contra a Chapecoense, João Paulo. A Chapecoense está entre os 4 últimos e os caras estão com a corda aqui, ó, no pescoço. Colocaram ingresso à venda lá em Chapecó, preço pequenininho, a R$20, para lotar a Arena Condá. E o Santos briga ainda para voltar à liderança do campeonato. Basta o Flamengo e o Palmeiras empatarem, o Santos ganhar o jogo e o Santos é líder. Como é que você encara essa partida de amanhã? No meu ponto de vista, eu acho que o Santos ele vem atravessando, eu sempre falo isso e vou reafirmar o que eu falo. O que aconteceu com o Santos, 2 derrotas seguidas, e um empate que teve sabor de derrota, isso aí traz um
um problema negativo muito para a equipe do Santos, entendeu? Então vai encontrar dificuldade emocionalmente, porque a responsabilidade, se a gente vê no real, é o Santos ter que ganhar. Porque o outro é quase o último colocado. Está entre os 4 últimos. Está entre o último. E o Santos precisa se reerguer. Então tem que jogar com cautela, porque mesmo o outro estando, a Chapecoense estando nessa posição, vai ser um adversário muito difícil, no meu ponto de vista. Guilherme, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. 3 resultados negativos com 2 derrotas e um empate que tem mais sabor de derrota ainda do que o jogo de São Paulo contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro. Ganhar de 3-0 o Fortaleza no primeiro tempo e terminar o jogo 3-3. E o Fortaleza quase vira no final do jogo para 4-3. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Será que na cabeça do São Paulo está assim? Se eu amanhã perder ou não jogar bem com o Chapecoense, tudo aquilo que nós construímos vai gerar uma expectativa negativa e vai gerar uma pergunta na cabeça de todos. Tudo que fizemos foi uma pura ilusão? Será que nós temos um futebol limitadíssimo e tudo aquilo ali foi um momento, uma noite de verão? E, por outro lado, nós temos que ganhar o jogo, né, para a gente alimentar a perspectiva de se manter na liderança do campeonato. Mas peraí, nós vamos jogar com um time que está com a corda no pescoço. Nós vamos se abrir? Nós vamos chegar lá e se expor? Qual é o caminho nesse momento? Olha que trincheira complicada aí. E o pior de tudo, que o time, como o João falou, o time está querendo mostrar serviço, está querendo se reabilitar de qualquer maneira. Porque se você empatar com a Chapecoense num jogo normal, não nessa situação, seria o resultado normal. Você fala, pô, nós fomos para Chapecó, a Chapecoense lá é duro, ganhar deles lá, é um time complicado, pô, arrancamos o empate, tá no esquema, é um empate fora de casa. Agora, em virtude do empate contra o Fortaleza, obriga o Santos a ganhar o jogo. É uma obrigação que os jogadores agora começam a carregar nas costas para vencer. E você disse bem, você já imaginou se o Santos perde da Chapecoense? Então. Se perde da Chapecoense, o que o torcedor vai começar a falar? Os corneteiros de plantão é pau em cima do Sampaoli. Não presta, é inventor, é um treinador que está aqui, ganhou alguns resultados por sorte, ilusão. O time ganhou porque os outros não estavam preparados, agora é outro esquema. Tudo isso vão colocar em xeque aquilo que o Santos fez até esse exato momento. Então a pergunta para o Arthur é a seguinte. Será que é hora de começar a mudar aquela postura, como falou o Vitor Ferraz? Mas para que essa volúpia toda? Estamos ganhando de 3-0. Para que fazer 7, 8, 9, se expor? Está na hora de puxar um pouco o freio e falar, peraí, menos ofensivo, mais sapiência no campo, administrando, procurando o erro do adversário. Será que o Santos muda a postura dele a partir de amanhã? Mas eu até acho que o Santos diminuiu o ritmo no segundo tempo contra o Fortaleza. Eu acho que deixou de jogar um pouco, perdeu muita bola no meio de campo, teve muita dificuldade para sair jogando também ali na defesa e acabou sentindo nos gols. O Santos tem essa característica com o Jorge Sampaoli, não conseguir reagir após os gols. E se você for parar para pensar, o Edson, os últimos campeões brasileiros, eles sempre tiveram pelo menos aquelas duas oscilações durante o campeonato. Você vê o Corinthians em 2017, começou perdendo no comecinho do segundo turno, depois ali na metade até venceu o Palmeiras, né? Acabou antes perdendo para a Ponte Preta, inclusive. Em 2016 a mesma coisa, o Palmeiras acabou até perdendo a liderança para o Santos durante o fim do primeiro turno, foi recuperar, mas sempre tem aquela oscilação. E o Santos está passando agora por essa oscilação. É a primeira dele no campeonato, mas precisa recuperar porque já foram 3 resultados negativos. João Paulo, o Santos joga sob pressão amanhã? Não resta dúvida. Já falei anteriormente, praticamente uma obrigação fazer ganhar o resultado. Lá. Eu acho que os jogadores, na minha opinião, não pode pensar assim, tem que jogar normal, com tranquilidade, que o resultado vem sair. Agora, se você quiser fazer as coisas de qualquer jeito, porque tem que fazer, aí as coisas se complicam. Bom, daqui a pouquinho voltamos a mais assuntos do Santos Futebol Clube, mais sobre a partida de amanhã e essa rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, para você que tem um celular e está com um probleminha, traga aqui na Top Center.
A Top Center está há 10 anos no mesmo endereço, aqui na rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. São profissionais de altíssima capacidade para arrumar qualquer que seja a marca do seu celular, iPhone, iPad. Eles consertam na hora, na frente do cliente. Você pode pagar com cartão de crédito e tem todo tipo de acessório que você precisar. E tem uma dica aqui que o Humberto dá lá da Top Center para você. Fique ligado, vamos lá. Dicas Top Center. Uma dica bacana também que a gente pode pegar e passar são os novos telefones da marca Xiaomi, né? Você que está pensando em comprar essa marca Xiaomi, é um bom telefone, só que ele tem uma pequena particularidade. É uma tela que é um pouco fina, então quebra um pouco mais fácil, né? É um ótimo telefone, porém ele pode quebrar um pouco mais fácil a tela dele. Vem aqui na Top Center que a gente tem todas as películas para ele, película 5D, que protege legal esse aparelho, e se por acaso precisar de manutenção, a gente faz a gente faz a troca de tela dele também. Temos telas para todos os modelos da marca Xiaomi, todos os modelos, todos os aparelhos. Top Center pode ver que a gente tem todas as peças para a linha Xiaomi. Aí a dica, né? O celular é bom, mas você viu aí que o vidro lá é fininho, tal, qualquer batidinha quebra, então vai lá e coloca uma película e fica bacana. A gente volta daqui a pouco com o Arthur Faria, do Jornal Lance, setorista do Santos Futebol Clube, João Paulo, nosso querido Papinha da Vila, e o Guido Bortolomazzi, falando mais de Santos Chapecoense e da rodada do Brasileirão. Segura aí. Festival de vantagens Chevrolet Absoluta. Toda a linha Chevrolet Zero com juros zero e seminovos com condições exclusivas. Onix 0 km 41.990 e taxa zero. Tracker 1.8 LTZ 2015 59.990. Prisma 1.4 LT 2016 42.990. Seminovos abaixo da tabela FIP com taxa a partir de 0,99% ao mês e transferência grátis. Festival de vantagens Chevrolet Absoluta em Santos, Guarujá e Praia Grande. 32269000. Estamos de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixado Esporte. Já já vamos ouvir o Felipão também, que ontem acalmou a torcida, porque muita gente achava que ele ia rodar no Palmeiras. Olha, palpite para Santos e Chapecoense amanhã. Daqui a pouco quero aqui os nossos comentaristas também dar a opinião sobre esse resultado. Você pode ganhar um par de convites da churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Entre no Facebook do Baixado Esporte TV, coloque o seu nome, bairro e o palpite do jogo. Se houver mais um acertador, faremos o sorteio aqui na segunda-feira. O importante é você participar. Lembrando aqueles que não conhecem ainda, a churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande tem mais de 50 anos de tradição. São mais de 20 tipos de carnes de qualidade, uma ampla mesa de frios, de saladas, para você saborear o melhor rodízio em todo o litoral paulista. Hoje, por exemplo, sexta-feira, tem música ao vivo. Hoje, sábado, domingo, feriados, né? Então vale a pena. Você não conhece ainda? Pega a família, fala, puxa vida, vamos saborear o melhor rodízio da Baixada? Vamos até a Praia Grande, lá na churrascaria Ponto dos Motoristas, hein? É uma delícia. E boa sorte para você que vai entrar na página do Baixado Esporte TV e dar o palpite para concorrer a um par de convites lá da churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Edson, a nível internacional, né? É a notícia que está circulando agora que o Barcelona desistiu mesmo do Neymar. A pedida do PSG não agradou os dirigentes do Barcelona, fizeram uma contraproposta, não teve acordo e o próprio técnico do Barcelona já falou assim, eu já não aguento mais esse negócio de só Neymar, está atrapalhando o nosso trabalho aqui. Então me parece que agora não é definitivo, mas praticamente o Barcelona deu adeus ao Neymar e ele vai ficar na equipe do PSG. Como ele vai ficar, ninguém sabe. E é a pergunta que eu faço para o João. Porque o João Paulo teve na França há uns 15 dias atrás, né? Teve em Lyon, lá o comentário também ainda estava em cima do Neymar. O que o João podia falar a respeito disso? Eu não acompanhei muito, né? Até porque eu acho que quando eu estive lá era um período mais de férias e de pré-temporada, e eles geralmente vão para outras cidades, né? Então o clima não era muito, até porque também eu não entendia muito o que eles falavam. Né? Mas eu acho que a notícia, até porque hoje é tudo fácil, né? A notícia que nós recebemos aqui é as verdadeiras, entendeu? É o que está acontecendo lá em relação ao Neymar, né? É um grande jogador, mas
eles estão brigando, não é pelo jogador e em relação também à situação financeira, né? Que eles estão mais de olho na grana do que no jogador. Agora, um detalhe, João, Arthur e Guido e você, telespectador. Às vezes, as pessoas são obrigadas, até pela lei da natureza, a dar um tombo. Cair mesmo. Para levantar mais humilde. Entendeu? E aí poder dar a volta por cima e fazer aquilo que ele sabe fazer. O Neymar joga muita bola. Com tudo isso que aconteceu nos últimos tempos para cá com ele, e agora ele, puxa vida, Barcelona agora não me contrata porque os caras estão pedindo mais aqui, e aqui também o cara para ele falou, olha, eu gastei quase 1 bilhão e 200 com você, amigão, para mim também não vai fazer muita falta, apesar de ser a maior contratação da história do futebol. Vai ficar aí, enfim. Aí vai chegar uma hora que as coisas vão se acertar. E se o Neymar voltar a jogar o que sabe jogar e conduzir o PSG a um sonhado título da Liga dos Campeões da Europa, vai ser a grande volta da vida dele. Mas não a volta para ele falar, olha, estou me vingando. Não estou me vingando de ninguém. Ele está, ele próprio, reciclando de uma metodologia de vida que talvez agora a oportunidade seja essa, não é, Arthur? De dar a volta por cima verdadeiramente. A gente vê também um exemplo do Gabigol, que foi para a Europa, foi jogar na Inter de Milão, depois passou pelo Benfica, foi banco lá, voltou, fez muitos gols pelo Santos, foi artilheiro da Copa do Brasil, brigou pela artilharia do Campeonato Brasileiro ano passado, tá no Flamengo, chegou na semifinal da Libertadores com o time rubro-negro, jogando muito bem, então tá perto nessa questão que você falou da volta por cima. O Neymar também pode ser esse cara, tem potencial para isso, joga muito bem, é veloz, parece que o futuro que ele quer é no Barcelona, mas o PSG também não quer dar o braço a torcer, né? Bom, muita gente falava, o Felipão vai cair depois da eliminação com o Grêmio. Ontem, coletiva. E ele falou e deu assim uma resposta meio atravessadinha para o repórter lá, fez uma pergunta para ele. Vamos ouvir o Felipão. Nós, do Palmeiras, nos últimos 4 anos, disputamos todas as Libertadores. Quando eu falo nós, eu não estava aqui, mas eu me incluo por ser hoje palmeirense junto com os outros. Mas disputamos as quatro Libertadores. Como a gente vai aprendendo com erros e vai também solucionando algumas questões internas para que nós possamos chegar no ano que vem em condições de disputar uma Libertadores melhor ainda do que essa. Pega o primeiro tempo do jogo contra o Grêmio, eu acho que a arma secreta do Palmeiras é uma arma, e é uma jogada que realmente pode ser perigosa, mas o Marcos Rocha acho que arremessou umas 10 bolas para dentro da área de arremesso lateral, foi uma das jogadas mais perigosas, o Diogo Barbosa um pouquinho também, mas não citando essa falta de repertório, o excesso de repertório. Não, é válido, mas não é um exagero, um time que tem essa capacidade toda. Eu estou pegando só um exemplo. Eu tenho lateral ao lado da área, eu tenho um jogador que arremessa a bola. Mas foram todos os laterais diretos para a área. E quantas chances nós tivemos? Quase todas, estavam jogadas perigosas, mas não é um exagero de arremessos laterais? Não, então tá. Então, por exemplo, para citar só um exemplo. Vou pedir para os jogadores do Grêmio não botar a bola para fora. Se eu tenho uma jogada que é interessante, que me causa prejuízo aos adversários, eu não vou usar porque vocês acham que é um exagero. Eu vou usar cada vez mais. Se eu tenho essa jogada que me ajuda, por que é que eu não vou usar? Não banaliza a jogada? Você poder ter outras opções também? Tá bom, posso ter outras opções, eu tenho durante o jogo. Foi do lateral que o William errou, perdeu o gol? Não. Foi do lateral que o William chutou a bola na trave? Não. Então, gente, é que vocês estão vendo pelos olhos de vocês. E porque vocês acham que tem que ser assim, eu não vou seguir esse repertório. Vou seguir o meu repertório. Se essa é uma jogada muito boa e que causa prejuízo ao adversário, eu vou usar. E com razão, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não, veja só. É uma situação... Tem um porém nessas coisas aí que eu observo e existe no futebol. Você começa a treinar muito certo tipo de jogada, aquilo vai entrando no cérebro do jogador e ele não alterna depois, quando ele cai lá dentro. O treinador manda ele fazer isso, ele vai lá e faz. Vira um robô. Ele vira um robô.
Às vezes não dá, mas ele quer insistir nas coisas. João, pô, mesmo a bola rola, não, peraí. O cara joga a bola com a mão. Não, peraí. A precisão dele é melhor do que eu tocar pra você e você bater na bola. Pô, mas eu acho que, na minha opinião, isso aí para jogar direto na área tinha que até que acabar, porque arremessar uma bola para dentro da área com a mão pro cara jogar e fazer gol, no meu ponto de vista, isso aí não mas tinha que existir. Mas é uma arma que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem essa arma, porque veja só, quantas vezes você viu o cara para bater o lateral? Aí encosta um cara aqui, encosta um jogador. Aí daqui a pouco vem um marcador. Você fica, eu jogo pra cá, eu jogo pra lá, eu vou pra lá. Pô, ele não. O Marcos Rocha olha lá, vai lá no primeiro pau. Eu vou meter na sua cabeça, vai lá e joga a bola na cabeça do cara. Vamos voltar até com os pés também, né? Às vezes acontece mão e pé. O cara vai, não dá pra ele fazer, mas ele quer fazer, porque ele tá habitolado de fazer aquelas coisas ali. Então, ele tem que ter alternativa. Não dá para me tocar para ele, eu vou tocar para o outro. Pode ser com a mão e com o pé, é isso que eu estou falando. Não estou falando específico da jogada aérea que ele faz com a mão. É uma jogada perigosa. Se eu tivesse dois Marcos Rocha nas laterais, não precisava de escanteio. Tudo na hora, na grande. E colocaria, que nem o Eto falou assim, põe o zagueiro lá, os 3 zagueiros lá dentro. Nós falamos muito de sistema tático, O jogador do Palmeiras, nesse jogo aí, ele perdeu um gol que ele chutou e bateu na trave, não foi? Foi o William. Ele bateu na trave. Sabe por que ele errou? Porque ele chutou. Ele tinha que só escorar. Porque ele acerta o gol. Se o goleiro pegar, é problema dele. Agora ele chega batendo, dá na orelha, a bola vai para fora. Então, dá de chapa para ver se ele não acerta dentro do gol. Se o goleiro pegar, é problema dele. Mas ele quis bater do jeito dele aqui, pega na orelha. Essas coisas é que o treinador tem que, essa de informação, passar pro jogador, pô. Agora tem uma coisa. Você já imaginou se o Santos tem o Marcos Rocha bater no lateral assim, e você manda para a área o Gustavo Henrique, o zagueiro que tem 2 metros de altura, e a maioria dos gols de cabeça que ele vai... outra opção, já tem o cara grandão. Rapaz, era um pandemônio. Agora, o importante que ele também falou, Felipão, e me chamou a atenção, o Arthur, me lembrou muito o presidente do Corinthians, o André Sanches. O Felipão falou, é a 4º ano seguido que o Palmeiras está na Libertadores. Estamos aprendendo com os erros. Uma hora vai dar certo. O André Sanches falou isso no Corinthians. O Corinthians nunca ganhou uma Libertadores, mas a gente vai ganhar. Quanto mais vezes a gente participar, mais vezes a gente vai aprender. E mais chance vamos ter de ganhar. Chegou uma hora que o Corinthians foi o campeão. E o Felipão deixou claro, o ano que vem vamos estar na Libertadores de novo. E vamos somando todos esses erros e aprimorando. Quem sabe pro ano que vem, uma hora o Palmeiras vai ter que chegar ao título de campeão. O Palmeiras estava até evoluindo nessa questão de Libertadores, porque em 2016 ele saiu na fase de grupos, 2017 chegou às oitavas, 2018 chegou até a semifinal, estava evoluindo. Parecia até ser um time muito cascudo no ano passado, na questão de Libertadores. Venceu jogos importantes contra o Boca na La Bombonera, por exemplo. E aí agora você ter, acho que 100 milhões gastos no ano, você chutar pelo menos só 2 bolas nos 45 minutos finais, eu acho muito pouco. Eu acho válido também o Marcos Rocha só jogar o lateral para a área, mas uma equipe do poderio financeiro do Palmeiras, com bons jogadores, só ter essa jogada é com muito... Com a mão ainda? Com a mão é difícil, complicado. Mas não deixa de ser uma grande equipe. No meu ponto de vista, também, eu acho que é um dos grandes candidatos a ganhar o Brasileiro. Palmeiras. Entendeu? Ele está passando por um processo de cobrança de que ter que ganhar Libertadores. Agora eles vão vir com mais tranquilidade, mas é uma grande equipe também. Não tenha dúvida. Um dos elencos mais caros do futebol brasileiro. No próximo bloco tem mais Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Blanco Pneus tem o melhor preço em pneus da Baixada. Troque o pneu do seu carro no Blanco. E não é só pneus, não. Melhor revisão automotiva para o seu carro. Pneu Aro 15 a partir de R$ 229. O pneu Aro 16 a partir de R$ 249. E tem mais, hein? Embreagem, kit platô, mais disco com rolamento a partir de 12 parcelas de R$ 19. Blanco Pneus tem 2 lojas ali na Antônio Merique. Uma no 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. É rápido, eu volto já já. Bom, vamos falar um pouco do Corinthians. Só rapidamente aqui, tem algumas coisas no jornalismo hoje que estão ficando... É um negócio até curioso.
O Paulo César Farias, que é da Sport TV, que é, aliás, um brilhante jornalista, foi ele que criou a frase o conjunto da obra. Analisando o jogo, ele fala, faltou no todo, o conjunto da obra não foi, né? Criou. Aí todo mundo falava conjunto da obra. Qualquer coisa porque o conjunto da obra, porque o conjunto da obra. Agora inventaram o tal do repertório. Todo mundo fala, mas tá faltando repertório, tá faltando... Pô, dá a impressão que eu tenho que chamar o Roberto Carlos. Tem que mudar o repertório. Vamos mudar o repertório, vamos cantar outras músicas, sabe? Alguns chavões que aparecem, o pior é que todo mundo fica falando daquilo, o Edmundo na transmissão, fala umas 40 vezes, porque o repertório, enfim. Corinthians e Fluminense, vamos ver se teve repertório. Fluminense, faltou repertório para vocês? Não, eu acho que o Corinthians... conjunto da obra. Eu acho que o Corinthians jogou um partidaço. Eu acho que foi um jogo bom, eu assisti o jogo, foi um jogo muito emotivo, Esse emocionante. Gol aí foi sorte ou foi talento? Foi talento. Talento? Talento do Pedrinho. Porque Será? do jeito que a bola veio, a bola bateu no zagueiro, porque o Cleison ia meter no canto. Aí, ó. Ele chutou no canto, a bola bateu no zagueiro, e quando o Pedrinho viu a bola em cima dele, deu um tapa rasteiro. É aquilo que eu falei do anterior, do Palmeiras. Se ele dá o tapa, ele faz o gol também. É isso aí. Mas ele chutou no gol, ele Tirou pega errado. Contrapé. Então aí você acha que o Pedrinho só escorou? Claro, porque o pé na lateral ele é maior, né? Do que na... Olha o que eu falei do né? Wagner Love. Você viu essa jogada do Wagner Love? Ele saiu na frente, bateu direitinho, que o goleiro acabou fazendo a defesa. Como falava o... E esse gol estava impedido, Evaristo de Macedo. Hã? Não é força, é jeito. É jeito, né? É. Esse Corinthians vai chegar na final da Sul-Americana, na sua opinião, Arthur? Enfrenta agora o Independiente Del Valle, né? Que é um time fraco, viu? É um time fraco, mas esse Independiente chegou na final, né? Do ano da passado. Libertadores de 2016 contra o Atlético. Sim, verdade. Essa é a única recordação que eu tenho do Independente, mas acho que o Corinthians chega na final. Mas o Corinthians não ganhou do Del Valle, Independente Del Valle, quando o Corinthians estava na Libertadores, o ano retrasado? Não. Não foi o... O Corinthians não jogou com o Independente Del Valle. O Independente Del Valle eliminou o Independente da Argentina, mas perdeu o jogo na Argentina. O Del Valle é de qual país? É do Equador. Do Equador. E lá, no Equador, o Independente da Argentina criou umas 10 chances para fazer gol e perderam. E aí eles fizeram o gol no finalzinho do jogo. Não treinaram. E aí Perdeu 10 passaram gols. para essa fase aqui. Muito bem. Corinthians segue a vida. 3 jogos está faltando para ele ser campeão sul-americano. Um título que o Cássio, goleiro, ainda não tem. Faltam 2 para a carreira do Cássio no Corinthians. Nem o Corinthians Sul-Americana e Copa do Brasil. Nem o Corinthians Mas o Corinthians tem Copa do Brasil. Não tem Sul-Americano. Sul-Americano. É o único título que o Corinthians não tem é a Sul-Americana. Esse ano, agora o cara tem muita chance para ganhar. Na minha época era só o campeão e o vice que ia para a Libertadores. Agora o cara disputa 50 campeonatos. Uma hora vai ganhar, né? Com certeza, é o que falou o Felipão. João, palpite amanhã, Santos e Chapecoense. Eu acho que o Santos vai encontrar dificuldade, mas deve ganhar de 1-0. 1-0? É. Um ótimo fim de semana para você, Apesar João. de que eu não sou muito bom de palpite, não, né? Mas vamos torcer. Então tá bom. Obrigado, viu, João? Um bom final de semana para todos aí. Jornalista Arthur Faria, do Jornal Lance, que é setorista, acompanha o dia a dia do Santos Futebol Clube. Muito obrigado, Arthur. Um ótimo final de semana. Seu palpite e a sua mensagem para a galera do Peixe aqui. Acho que o Santos vence por 1-0. Vou também no João Paulo aí, 1-0 para o Santos. Um bom final de semana a todos, um bom jogo amanhã, né? Vejo com moderação. Obrigado também vocês pelo convite e uma boa tarde. Vamos torcer para o Santos realmente reassumir essa liderança e fazer um bom jogo amanhã. Guido? Eu acho que o Santos ganha lá, o Santos vai se reabilitar. É aquele jogo em que a equipe tem a consciência de que é necessário ganhar. E a Chapecoense, o time é muito feio. O time é muito ruim, não tem. Aquela defesa da Chapecoense dói no coração, entendeu? E eu acredito que com o Sotel do Sacha e o Derlis ali, eles vão deitar e rolar 2-0 Santos. Tomara, Guido, tomara. Mas por mais que o time é ruim, a camisa tem gente que põe... Ó, é verde. Camisas. Verde perde tudo. Os caras correm. Verde perde tudo. Tem torcida esse ano empurra, verde não ganha nada. Entendeu? Esse ano verde não ganha nada. É rebaixado, não ganha nada. Só participa. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de semana para todo mundo. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.